Era uma quinta-feira comum, 5 de novembro de 2015. Na cidade mineira de Mariana, o sol nascia entre as montanhas, dourando o horizonte e refletindo nas águas tranquilas do rio Gualacho do Norte. As pessoas seguiam seu ritmo habitual, barulho de motos indo para o trabalho, conversas baixas nos botecos que começavam a abrir, cheiro de café se espalhando nas ruas estreitas. Ninguém imaginava que aquele dia seria lembrado como um dos mais tristes da história ambiental do Brasil. As sirenes da Samarco estavam silenciosas. Nenhum alarme, nenhuma indicação de que algo à beira do desastre estava prestes a acontecer. A barragem de Fundão, gigante de lama e minério construída para segurar milhões de metros cúbicos de rejeitos, já guardava seus segredos havia tempo. Técnicos sabiam dos sinais, pequenas fissuras, movimentações internas detectadas em relatórios adiados e pressões ignoradas pela rotina de um feriado próximo. Às 16h20, o som seco de ruptura ecoou como um trovão subterrâneo. Em segundos o solo tremeu e a barragem desabou. O que veio depois foi uma parede de lama de 60 milhões de metros cúbicos descendo pelos vales como um monstro vivo, engolindo tudo o que estivesse no caminho. As primeiras casas da comunidade de Bento Rodrigues desapareceram antes mesmo que alguém pudesse correr. Era como se a terra tivesse se transformado em líquido espesso, carregando telhados, carros e memórias numa avalanche silenciosa e densa. Famílias inteiras ficaram presas entre muros e lama. Os relatos dos sobreviventes são difíceis de esquecer. Parecia que o chão se abriu e veio nos comer. Gente que tentava subir o morro, crianças que gritavam por pais que não respondiam, cachorros presos ao próprio medo. Quando o barulho cessou, o vilarejo havia desaparecido. A lama seguia adiante com força descomunal, levando tudo até o Rio Doce. A água antes cristalina se tornava marrom, pesada. Peixes começavam a aparecer boiando, escolas se fechavam, lavouras eram engolidas. O impacto não era só físico, era simbólico. Aquele rio que durante séculos alimentou povoados inteiros virou um corpo ferido. E o país assistia, atordoado, às imagens de um rio morrendo ao vivo. No fim daquele dia, a ficha ainda não tinha caído. Telejornais mostravam cenas aéreas do mar de lama, mas pouco se compreendia da extensão. Centenas de pessoas estavam desaparecidas, famílias inteiras deslocadas, e os moradores das cidades vizinhas olhavam o avanço do rejeito com o olhar fixo, como quem encara algo impossível de deter. A lama não carregava só minério, carregava a história de vidas, a economia de pequenos produtores e o próprio coração de uma cidade mineira. Nos dias seguintes, a paisagem do interior de Minas se transformou. Bento Rodrigues, que antes era um vilarejo colorido cercado por árvores e riachos, era agora uma planície ocre e silenciosa. Os relatos mostravam casas partidas ao meio, pedaços de brinquedos visíveis entre a lama seca. Helicópteros cruzavam o céu trazendo bombeiros, máquinas e voluntários, mas pouca coisa podia ser recuperada. A lama havia soterrado pessoas, memórias e esperanças. O cheiro era a primeira coisa que se sentia, uma mistura de ferro, óleo e decomposição. Quem chegava à região contava que o ar parecia pesado, difícil de respirar, e a água dos rios tinha virado uma mistura tóxica. O desastre não parava nas fronteiras de Mariana. Ele avançava. Percorria o curso do Rio Doce até o Espírito Santo, levando consigo rastros de destruição em dezenas de municípios. Peixes mortos, plantações arruinadas, famílias sem água potável. Cidades inteiras precisaram depender de caminhões-pipa,
Mas havia algo curioso e doloroso nos depoimentos das pessoas daquele tempo. Muitos falavam da esperança de reconstruir Bento Rodrigues, não como era antes, mas como uma lembrança viva. Um lugar onde as pessoas se encontravam e falavam do que perderam. Havia missa semanal, vigília e desenhos feitos por crianças mostrando casas na lama com corações coloridos. A tragédia virou símbolo de uma ferida coletiva, um pedido de justiça que atravessou anos. Enquanto as investigações começavam, descobria-se que a tragédia não fora exatamente um acidente. Documentos revelavam que a Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, tinha recebido alertas técnicos sobre fragilizações estruturais meses antes. Relatórios apontavam necessidade de reparo imediato, mas nada havia sido feito. Remendos paliativos foram aplicados e a pressão interna continuou crescente. Quando finalmente cedeu, o muro não quebrou por acaso. Quebrou por descuido e negligência. A lama seguiu seu caminho rumo ao mar, viajando quase 600 quilômetros, atravessando cidades como Governador Valadares e Colatina. Pessoas observavam o rio virar pastoso, e pescadores desolados largavam redes que há gerações sustentavam famílias. Era algo difícil de enxergar, porque o dano não estava só na paisagem, estava na relação das pessoas com a natureza. O Rio Doce era mais que água. Era a linha que costurava comunidades inteiras e definia identidades locais. Perdê-lo era perder parte da alma brasileira. Enquanto isso, o país começava a se perguntar como algo tão grande pôde acontecer sem alarmes, sem aviso, sem resgate antecipado. Assim como no tsunami do Índico, não era a falta de ciência, era a ausência de responsabilidade. E, de certa forma, isso tornava tudo ainda mais cruel. Meses se passaram. As audiências públicas se multiplicaram, promessas de indenização surgiram e sumiram, e os culpados pareciam se esconder entre papéis e processos intermináveis. Bento Rodrigues se tornou expressão e sinônimo de descaso. O desastre de Mariana foi chamado de o Chernobyl brasileiro, não apenas pela dimensão física, mas pelo impacto moral que trouxe. As pessoas começaram a enxergar o país de outra maneira, não como vítima da sorte, mas de uma cultura de negligência que atravessa décadas. Em 2016, a mineradora ainda divulgava notas dizendo que lamentava profundamente o ocorrido. As famílias não queriam lamentos, queriam respostas. Queriam saber por que a sirene não tocou, por que não houve evacuação, por que a vida de centenas foi tratada como estatística. Cada nome perdido ganhou voz nas manifestações. Cada casa soterrada virou símbolo. Era um Brasil olhando para dentro e se vendo vulnerável. A lama, depois de secar, deixou uma cicatriz visível. As árvores morreram, as margens do rio viraram solo árido e a fauna levou anos para tentar retornar. Estudos mostraram que parte dos metais pesados permaneceria por décadas na região. O que restava era memória. As escolas de Mariana começaram a ensinar sobre o desastre não como uma aula de geografia, mas como um episódio da própria vida. Crianças desenhavam peixes voltando ao rio e famílias sobreviventes se reuniam em novas moradias construídas por programas emergenciais. A tragédia mudou a forma como o Brasil passou a enxergar a mineração. Questionou regras, leis, licenças, até o valor de uma vida frente ao lucro. Mas entre as ruínas havia também resistência. Nas praças, grupos de voluntários criaram feiras, eventos culturais e espaços de memória para manter viva a lembrança do que houve. O maior risco, diziam eles, era esquecer. Hoje, mais de uma década depois, a cicatriz ainda está lá.
O Rio Doce segue lutando para não se apagar, e o vilarejo de Bento Rodrigues renasce lentamente entre poeira e saudade. Mariana carrega um símbolo doloroso, mas também uma promessa. A promessa de que tragédias não precisam se repetir para ensinar. E se você chegou até aqui, talvez este roteiro tenha te tocado de alguma forma. Antes de seguir, te peço algo simples. Compartilhe o que sentiu. Não com emojis ou frases prontas, mas com a história que o rio te trouxe. Você já viveu momentos em que o tempo pareceu parar, como quem assiste o impossível acontecer diante dos olhos? Conta para a gente aí nos comentários. Sua memória importa, mesmo que pareça pequena. É ela que mantém viva essa conversa. Se quiser seguir conosco nessa jornada de histórias que marcaram o Brasil, inscreva-se no canal. Aqui cada voz encontra espaço, cada lembrança vira parte dessa linha do tempo que nos conecta. Sua história pode estar no próximo vídeo, quem sabe,